Caro presidente Rodrigo Hollenberg, ministro Herman Benjamin, muito obrigada pelas estimulantes referências ao meu trabalho e aqui cumpro o meu dever de cidadania e com o mandato que eu tenho, com a honra de representar o meu estado, o Rio Grande do Sul. Queria cumprimentar também o deputado Mendes Tame, que partilha dessa cerimônia representando a Comissão do Meio Ambiente da Câmara dos Deputados. Cumprimentar o senador Rodrigo Hollenberg e o presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, deputado Sarney Filho, pela iniciativa desta sessão especial. Queria também cumprimentar a senhora Márcia Hollenberg, representando a ministra da Cultura, Ana de Holanda. Os senhores embaixadores, senhores convidados, deputados, parlamentares que comparecem a essa sessão. O Dia Mundial do Meio Ambiente, que foi instituído pelas Nações Unidas em 1972, é uma data hoje lembrada por todos e comemorada de diferentes formas. Nós, neste momento, lembramos uma bandeira que não tem oposição, nem é contestada por ninguém em nenhuma parte do mundo. Defender a conservação do meio ambiente é, sobretudo, defender a sobrevivência do ser humano. O meio ambiente não é mais lembrado apenas por ambientalistas ou nos singelos trabalhos de escola, como aqui temos a Escola da Ceilândia, envolvendo os desenhos sempre criativos das crianças, as árvores, o céu, a água, o mar, os rios, aquela natureza, eu diria, de caráter primitivo, que é a criança, os peixes, esses animais que habitam no universo do imaginário infantil e que é o mundo em que nós estamos vivendo. O meio ambiente está nas discussões do dia a dia, no destino do lixo, dos índices de emissão de gases das indústrias, dos veículos das cidades, da eficiência do trânsito, na distribuição de energia, na produção agrícola e de alimentos. Concordo plenamente com o que acabou de dizer o deputado Mendes Tame sobre esse trânsito tão egoísta que nós temos. Se observar nas ruas de Brasília, basta ver que a maior parte do veículo traz uma pessoa apenas. Deveríamos ter pelo menos um transporte mais solidário, porque assim estaríamos preservando o meio ambiente. E a política deveria estimular as práticas conservacionistas e preservacionistas do ambiente e não estimular um consumismo que degrada o ambiente, até porque o nosso combustível que move esses veículos são de qualidade duvidosa em relação aos gases que emitem, caro deputado Mendes Tame. E por isso, pela importância que assume a proteção ao meio ambiente, deve ser uma preocupação de todos, uma preocupação coletiva, pois é o maior bem que todos nós temos. A grande questão é como consumir menos, como economizar os recursos naturais, como manter o crescimento econômico e, ao mesmo tempo, garantir emprego e alimento a milhões de pessoas e, ao mesmo tempo, também preservar o ambiente de forma sustentável em um mundo onde faltam empregos e o abismo entre ricos e pobres é cada vez maior. E essa é a equação a ser colocada na Conferência das Nações Unidas, a Rio+20, que inicia no dia 13 de junho aqui no Brasil. Irá acontecer até o final do mês na cidade maravilhosa, a nossa capital, o Rio de Janeiro. O Brasil, com uma população de mais de 190 milhões de pessoas, é a quinta nação mais populosa do mundo, superada apenas pela China, pela Índia, Estados Unidos e Indonésia. Temos a quinta maior área terrestre do planeta. E dentro deste vasto território abrigamos as maiores riquezas, como a Amazônia e sua biodiversidade. E com nossos rios, o Brasil tem a maior quantidade de água doce do planeta. 12% de toda a água doce do mundo está no nosso território. Nosso país, identificado hoje como um dos países chaves para a sustentabilidade do planeta Terra, pode ser considerado uma superpotência ambiental. Já é a sexta economia global, tem de ser também uma potência em preservação ambiental. Nas últimas décadas, posições assumidas e políticas adotadas pelas instituições brasileiras, sejam elas governamentais, neogovernamentais e privadas, lançaram o Brasil na vanguarda de inúmeros projetos de conservação ambiental ou ideias inovadoras que simplesmente respeitam o meio ambiente e utilizam meios menos agressivos para manter o desenvolvimento.
O Brasil, senador Rodrigo Hollenberg, tem investido no biocombustível, na geração de energia limpa e desenvolve projetos de reciclagem que são exemplos para o mundo. Temos que avançar ainda muito mais, mas não podemos deixar de olhar o retrovisor e ver que fizemos uma parte importante nesse processo. E é nessa posição que fomos escolhidos para ser a casa, a sede da Rio+20, fato que se repete depois de 2 décadas. Em 1992, a Cúpula da Terra, ou ECO 92, no Rio de Janeiro, também no Rio de Janeiro, reuniu um número recorde de líderes globais para tomar decisões importantes sobre o bem-estar do planeta e, naquele ano, houve um rompimento com o velho modelo econômico, criado um novo, o chamado desenvolvimento sustentável. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, escreveu um artigo publicado ontem pelo jornal Folha de São Paulo, no qual, sob o título "O futuro que nós queremos", desenha um mapa de um conjunto de providências para conseguir desenvolvimento mais equilibrado, mais justo e ambientalmente mais correto. No texto, o diplomata sul-coreano coloca de forma muito clara que a Rio+20 precisa definitivamente fazer um balanço dos últimos 20 anos, mas inevitavelmente discutir as falhas de hoje, inspirando um novo pensamento e um novo modo de agir. Pode-se dizer que a natureza não cansa de dar sinais que precisamos mudar a forma como estamos vivendo e ocupando o planeta Terra. Desde a ECO 92, ou seja, há 20 anos, o clima aqueceu acima do limite acordado entre os países membros das Nações Unidas. O aquecimento já passa de 2 graus positivos provocado pela emissão descontrolada de gases e, o pior, começamos a alcançar, em pouco tempo, a marca de mais de 3 graus acima da temperatura esperada. Isso gera, por exemplo, uma maior extinção de espécies da nossa fauna e da flora e também o aumento do nível dos oceanos. Renovar os compromissos políticos parece, neste momento, ser essencial. Dados da comunidade científica mostram um mundo já ameaçado por catástrofes ambientais, como secas e enchentes, e as consequências desses desastres já são vistas, por exemplo, no meu estado, o Rio Grande do Sul, onde a seca tem transformado paisagens e gerado prejuízos incontáveis a produtores rurais, especialmente os pequenos, como lembrou aqui o nosso ministro Herman Benjamin, e que já soma esta quebra de safra da ordem de 70%. Diante disso, uma questão quero ressaltar aqui. De acordo com a FAO, braço das Nações Unidas que trata da produção de alimentos no mundo, ao mesmo tempo em que vivenciamos essas catástrofes ambientais que reduzem as áreas plantadas, precisamos aumentar a produção de alimentos em mais de 75% nos próximos 30 anos, para garantir alimento para uma população que hoje já é de 7 bilhões de pessoas. Mesmo com um cenário adverso, a eficiência do produtor brasileiro é indiscutível. Nos últimos anos, de 1999 a 2010, a área de plantio aumentou pouco mais de 30%, mas a produção de alimentos cresceu mais de 170% nesse mesmo período. Sabemos que novas tecnologias baseadas na sustentabilidade podem permitir o aumento da produtividade. Precisamos intensificar os diálogos, dar valor ao papel dos jovens e das mulheres, parte da sociedade essencial na conciliação da economia e do meio ambiente. Os governos precisam criar políticas a longo prazo para garantir a mudança definitiva da consciência desse modo de agir, de ser e de se comportar e das próprias atitudes dentro do ambiente onde nós vivemos. Desde o simples ato de escovar os dentes pela manhã, não deixando escorrer a água para evitar o desperdício e preservá-la, que é um bem finito, até o último sinal à noite, quando apagamos a luz e não deixamos acesa, poupando energia. Não podemos ser perdulários com o meio ambiente. Os governos precisam criar políticas de longo prazo para garantir a mudança definitiva dessas atitudes. Não podemos perder mais tempo. A proteção ao meio ambiente não é mais um projeto a ser aplicado. Trata-se de uma necessidade inadiável e urgente. Produzir e crescer precisam ser práticas íntimas de outras 2 ações, a de preservar e a de proteger. E como acabou de dizer no início desta sessão o senador Fernando Collor, é preciso alterar via reinvenção os padrões de consumo e também de produção no nosso planeta. Sem isso, a sustentabilidade corre o risco de se limitar apenas à retórica inconsequente. Creio também nas palavras do deputado Mendes Tame. É preciso que o tripé
dos princípios que garantem sustentabilidade, produzir de forma econômica, socialmente responsável e sem agredir a natureza. E, sobretudo, aposto na posição firme do Poder Judiciário. Em palavras que eu anotei, ministro Herman Benjamin, os dois desafios que temos: déficit da implementação. Temos leis maravilhosas, mas que ficam guardadas nas gavetas e nos papéis, e não entram na aplicação. E cumprir a Constituição, esse novo princípio, a proibição do retrocesso. Parabéns, senador Rodrigo Hollenberg. Hoje é um dia muito especial, não só porque o Senado se antecipa ao início da celebração da Rio+20, porque nós aqui, senadores, já cumprimos com o nosso dever. A Grã-Bretanha acaba de se insurgir com a decisão da Comunidade Europeia de limitar em 7% a área de reserva legal. É a primeira vez que a União Europeia se debruça sobre reserva legal. O Brasil acabou de ver um código florestal em que a reserva legal da Amazônia é de 80%, 35% no Cerrado brasileiro e 20% nas demais áreas do nosso país. Os agricultores sabem que precisam preservar o ambiente. O senhor, senador Rodrigo Hollenberg, como presidente da Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Defesa do Consumidor, na Comissão de Agricultura, com o senador Acir Gás, com os relatores Luiz Henrique da Silveira e Jorge Viana, com o trabalho feito na Comissão de Ciência e Tecnologia, todos aqui tiveram a responsabilidade de produzir um código, com a ajuda do ministro Herman Benjamin e tantos outros que vieram aqui colaborar. Um código que nos orgulha quando vê que a Europa, a velha Europa que vem nos, às vezes, ditar regras, está brigando para não cumprir uma proposta de uma reserva legal de 7%. Porque, dizem os ingleses, ela vai ferir de morte os pequenos agricultores ingleses ou os pequenos pecuaristas. E essa regra vale da Finlândia à Sicília. Se a Europa conseguir cumprir 7%, o mundo vai aplaudir. Mas eles não vão conseguir fazer isso, porque o lobby e o poder político dos produtores lá é muito diferente do que acontece no nosso país. Muito obrigada.